Enquanto cabeças rolavam aos milhares, os revolucionários imprimiam moeda aos milhões. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Às vésperas da Revolução, o governo monárquico da França se encontrava terrivelmente endividado. Em algo que se assemelha bastante à realidade atual de países emergentes como o Brasil, a dívida pública francesa equivalia a alguns milhões de libras, uma fortuna colossal para a época. E também, à semelhança de nossos tempos, os juros de rolagem dessa dívida consumiam grande parte do orçamento francês, de modo que metade de todos os gastos do governo de Sua Majestade se destinavam apenas a amortizar a crescente dívida pública. O caos financeiro que envolvia a nação foi um dos motores que levaram à fatídica Revolução de 1789, que derrubou a monarquia e instaurou um tempo de violência e instabilidade política sem precedentes até então. O período chamado de Terror, marcado por perseguições políticas, julgamentos forjados e execuções em massa, época em que diversos governos, como a Convenção Nacional e o Diretório, se sucediam na medida em que novas constituições eram promulgadas a toque de caixa. E como não poderia deixar de ser, o governo dos Iluminados também tentaria adotar uma brilhante solução para resolver as finanças do Estado. Uma vez que os revolucionários não tinham qualquer tipo de pudor ou lastro moral, era certo que eles fariam o que fosse necessário para conter a crise fiscal em que a França estava mergulhada. A vítima escolhida, para tanto, foi a Igreja Católica, ou melhor, os bens e propriedades que estavam em posse do clero francês. Nas palavras dos revolucionários, os bens do clero seriam colocados à disposição da nação. É desnecessário pontuar aqui o sentimento anticlerical partilhado por praticamente todos os revolucionários da época. Basta nos focarmos apenas no fato de que tal atitude foi absurdamente antiética do ponto de vista libertário. Tratou-se apenas do roubo institucionalizado de bens privados. Estimava-se em 3 milhões de libras o total de bens roubados da Igreja Católica pelos revolucionários. A ideia, naturalmente, seria leiloá-los para abastecer os cofres da República, para que a imensa dívida estatal fosse paga. Porém, todos os envolvidos sabiam o óbvio. Se todos os bens fossem imediatamente vendidos, eles sofreriam uma violenta depreciação. Não se transforma tal quantidade de bens imóveis em dinheiro tão rapidamente, sem que se perca grande parte de seu valor original. Os revolucionários, então, desenvolveram a brilhante ideia de vender, ao invés dos imóveis do clero, títulos de propriedade de tais imóveis, a serem futuramente resgatados por dinheiro. Nascia aí o papel chamado assignat. A coisa toda funcionava da seguinte forma: o governo emitia um assignat, ou seja, um pedaço de papel que representava um compromisso futuro de determinado valor, que equivalia à parte de determinado bem em posse do Estado, a ser futuramente vendido. Quando um leilão fosse realizado, o Estado resgataria alguns assignats e entregaria dinheiro de verdade para seu possuidor, destruindo o papel em seguida. A coisa toda parece muito boa, não é mesmo? O Estado faz circular compromissos de pagamento lastreados não em metais preciosos, mas sim em bens e imóveis, e os resgata futuramente, trocando-os por moeda. De fato, isso poderia até funcionar bem, se não fosse o fato de o próprio Estado estar envolvido nessa história. O governo francês, mais do que depressa, desistiu de destruir os assignats que eram resgatados, apenas despejando-os novamente na economia, enquanto novos papéis eram emitidos. Logo, o valor de face de todos os assignats impressos era muito maior do que o valor total dos bens confiscados da Igreja, e que seriam, em tese, a garantia de pagamento desses títulos. Em outras palavras, os assignats passaram a circular sem qualquer tipo de lastro. Será que isso não nos faz lembrar do nosso dinheiro atual? Dada a conveniência de tais títulos, o governo francês passou a utilizá-los de forma indiscriminada, custeando todas suas despesas com os assignats que eram impressos, em outras palavras, transformando-os em papel moeda.
É claro que em pouco tempo a desvalorização de tais papéis saltava aos olhos. Entre 1790 e 1793, os assignats perderam 60% do seu valor, o que certamente destruiu as economias de incontáveis franceses. Os problemas que se seguiram a tal episódio inflacionário são aqueles que nós conhecemos bem: intervenções estatais cada vez maiores na sociedade, com o objetivo de manter a viabilidade da circulação de uma moeda que vale cada vez menos. No decorrer de 1793, o governo revolucionário demonstrou todo o seu autoritarismo ao punir a sociedade francesa pelos erros que o próprio Estado havia cometido. Primeiro, a Bolsa de Valores de Paris foi fechada. Depois, proibiu-se a divulgação de taxas de câmbio, algo que nos lembra bastante proibições semelhantes realizadas pela Venezuela alguns anos atrás. Em seguida, foram estabelecidas multas e penas de prisão para pessoas que se recusassem a receber os assignats ou que os tratassem de forma diferente da moeda metálica. Até que, por fim, em 8 de setembro daquele ano, a não aceitação do assignat como moeda passou a ser punida com a pena de morte. Guilhotina para todos aqueles que se recusarem a aceitar o papelzinho colorido estatal lastreado em honestidade de revolucionário. Na esteira dessas decisões autoritárias e absurdas, acabou por ser proibido também o comércio utilizando moedas metálicas. Porém, como as finanças estatais se deterioravam cada vez mais em função das guerras travadas pelos revolucionários e também por toda a desordem dentro do próprio governo, a dívida apenas crescia e os revolucionários continuavam imprimindo os assignats como se não houvesse o amanhã. Em 1793, havia 5 bilhões de libras francesas em circulação por meio dos assignats. Em meados de 1795, esse total já havia aumentado para 10 bilhões de libras. E em janeiro de 1796, o número de libras francesas em circulação por meio dos assignats chegou a inacreditáveis 45 bilhões. Para se ter uma noção do tamanho de tal tragédia inflacionária, basta ter em mente que os bens do clero francês, que originalmente seriam o lastro dos assignats, valiam cerca de 3 bilhões de libras francesas. Por fim, os próprios revolucionários perceberam o óbvio. Toda aquela desvalorização monetária experimentada pelos franceses era fruto da emissão desenfreada de papel-moeda. Nós conhecemos bem esse roteiro. O governo inunda a economia com uma moeda que não possui qualquer tipo de lastro, pagando suas despesas com esse papel colorido. Ato contínuo, e conforme tal dinheiro estatal circula, os preços tendem a subir, uma vez que a produtividade geral da economia se manteve estável, mas a quantidade de moeda aumentou consideravelmente. Assim, os bens e serviços se tornam nominalmente cada vez mais caros, e mais quantidade de moeda é impressa para combater esse efeito, o que apenas agrava toda a situação, perpetuando o ciclo da destruição da moeda e do poder aquisitivo da população. Com toda a pompa que se espera de um governo demagógico, o assignat foi finalmente tirado de circulação em 19 de fevereiro de 1796, num espetáculo que envolveu, inclusive, a queima dos materiais utilizados para a impressão desenfreada da moeda. Em seu lugar, estabeleceu-se uma nova moeda, chamada mandat, que, para a surpresa de um total de 0 pessoas, fracassou retumbantemente da mesma forma e ainda mais rápido, sendo tirada de circulação um ano depois, após ter perdido quase todo o seu valor. Qualquer semelhança entre essa troca de moeda e nossos falidos planos cruzados não é mera coincidência. Dentre todas as tragédias causadas pela Revolução Francesa, algumas se destacam. Por exemplo, a morte do rei Luís XVI e de sua rainha, bem como a execução indiscriminada de 40 mil cidadãos franceses, culminando, por fim, com o estabelecimento do Império Francês sob o jugo de Napoleão Bonaparte, um tirano militar que levou 600 mil franceses à morte no rigoroso inverno russo, destruindo grande parte da Europa no processo. Em meio a tantas catástrofes, é até esperado que uma tragédia econômica, como a história dos assignats, fique esquecida.
Contudo, ao lembrarmos de tal desastre econômico, nós podemos traçar paralelos com o nosso tempo, aprendendo importantes lições nesse processo. Tudo aquilo que o governo revolucionário francês fez naqueles loucos anos 1790, os governos de nosso tempo também o fazem. Impressão de moedas sem qualquer tipo de lastro para financiamento estatal, criação de leis estapafúrdias para impedir que a moeda estatal desvalorizada seja recusada por todos, planos econômicos mirabolantes que se revelam verdadeiros desastres. Tudo isso, pensado pelos revolucionários franceses, permanece até hoje como prática econômica estatal, tão normalizada que no dia a dia não nos damos conta sequer de quão absurdas são tais medidas. Vivemos na era da moeda sem lastro e de curso forçado. Vivemos a herança da Revolução Francesa. Os pobres franceses daquela época, não obstante sofressem o suficiente durante o terror, com a guilhotina sempre pairando sobre suas cabeças, sofreram também com a hiperinflação causada pelos revolucionários, num experimento econômico que se mostrou um verdadeiro desastre. Infelizmente, os franceses não possuíam outra alternativa, a não ser usar o assignat, o papel estatal lastreado em nada. Porém, embora nós ainda vivamos sob o jugo de medidas estatais tão desastrosas quanto aquelas da época da Revolução, nós possuímos hoje uma alternativa. Afinal de contas, nem mesmo leis estatais, revoluções e guilhotinas são capazes de parar o Bitcoin. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!